tão importante para a igreja e que certamente tem trazido ensinamentos preciosos aos nossos corações. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. O diácono Davidson vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Peço que depois você não feche ou não desligue a sua Bíblia, ou pelo menos acompanhe pela tela a palavra do Senhor. Atos 6, de 1 a 7. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até o 7. Obrigado, Senhor Deus, porque só o Teu Santo Espírito para nos dar entendimento e discernimento para entendermos o que essa mensagem, essas palavras santas têm a nos dizer nessa noite. E que possamos sair daqui, Deus querido, com entendimento e com vontade santa, de pormos em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos exorta. Assim nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós estamos acompanhando, meus irmãos, um crescimento visível, exponencial, e ao mesmo tempo, algo que só pode ter vindo da parte de Deus. Porque depois que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, aqueles apóstolos, os discípulos de Jesus, que foram revestidos com autoridade e poder, e que seriam as testemunhas de Jesus nos 4 cantos desse mundo, para anunciar as boas novas do reino de Deus, para dizer às pessoas que só existe salvação em Cristo Jesus, que não existe outro caminho, que não existe outra verdade, e só existe um autor da vida, a saber, Jesus Cristo. E essa igreja estava crescendo de forma visível. Mas, irmãos, a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo, a igreja sendo abençoada por Deus, vocês acham que isso não ia incomodar o diabo? Certamente que sim, meus irmãos. Certamente que sim. Nós vimos ao longo dessas mensagens que o diabo, ele investiu contra aquela igreja. O diabo, ele tentava a igreja de todos os jeitos. Nós vimos como o diabo, ele começou a perseguir os apóstolos, tentando impedir que aqueles homens pregassem as boas novas do reino de Deus e dissessem às pessoas que somente Jesus é o rei. Não César, mas Jesus era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso custou aos apóstolos cadeias,
Nós vimos isso. Os apóstolos foram perseguidos porque essa perseguição acontecia de fora para dentro. Mas nem a prisão impediu de que os apóstolos, os discípulos de Jesus, anunciassem as boas novas. A ponto de um próprio anjo, enviado por Deus, abriu as portas daquela cadeia para que os discípulos saíssem e voltassem para o templo e voltassem novamente a dizer e a anunciar e a proclamar que só Jesus é o Senhor. Mas acontece, meus irmãos, que houve uma segunda investida do diabo, agora dentro da igreja. O diabo, ele começou a soprar no ouvido de Ananias e Safira. Nós vimos isso também. E infelizmente, porque Ananias e Safira deram ouvidos ao maligno, eles tentaram mentir ao Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é Deus, meus irmãos, e não se engana Deus, porque Deus, ele tem o poder de prescrutar os nossos corações, ele sonda os nossos corações e nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus fique ciente de tudo, porque Deus, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. O resultado daquele casal que deu ouvidos ao diabo, nós também sabemos. Eles foram mortos, porque não se afronta o Deus Altíssimo. A Bíblia chega a dizer, inclusive, meus irmãos, que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus tão poderoso. Não brinca com Deus, não. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, meus irmãos, ele vai colher. Mas parece que agora, meus irmãos, o diabo está tentando uma outra estratégia. E a estratégia que ele está colocando agora dentro da igreja são conflitos, divisões dentro da igreja. Eu peço que você olhe para a sua Bíblia, por favor, o versículo 1 aí do capítulo 6, porque esse versículo 1 diz que aquela igreja estava crescendo muito, muito mesmo, e uma igreja saudável, meus irmãos, ela cresce. Uma criança saudável, ela cresce. Um jovem saudável, ele continua crescendo. Uma barriga alimentada com muito carneiro, Daniel, também cresce. Com Coca-Cola, Diego. Um pouquinho, né, irmão? Até a barriga cresce, meus irmãos. Por que é que a igreja que estava sendo cheia do Espírito Santo não iria crescer? Mas acontece que no meio da igreja, meus irmãos, aconteceram algumas divisões. E essa é uma estratégia que o diabo usa para enfraquecer a igreja. Ele tenta causar divisões, porque dividindo a igreja, ela enfraquece. O contrário, a recíproca também é verdadeira. Uma igreja unida, uma igreja que caminha no mesmo propósito, na mesma unidade do Espírito Santo é fortalecida, Jeane, Luiziane. Essa igreja se fortalece. Mas o versículo 1 vai dizer que 2 grupos surgiram dentro da igreja. O primeiro grupo, que era judeus de língua hebraica. E tinha um segundo grupo, que eram judeus de língua grega. Talvez isso possa parecer estranho, meus irmãos, mas o texto vai dizer que entre os judeus de língua grega havia uma reclamação, porque para eles as viúvas de língua grega estavam sendo desabastecidas, elas estavam sendo negligenciadas, elas estavam sendo esquecidas e não tinham a entrega diária do alimento. E isso gerou um atrito dentro da igreja, meus irmãos, um conflito muito grande. É interessante que se você olha para o versículo 1,
você não vai ouvir dizendo que as viúvas estavam reclamando, mas as pessoas que estavam em volta, porque tinham uma rixa. Aqueles judeus de língua grega, muito provavelmente, e a gente precisa entender isso, aqueles judeus de língua hebraica eram aqueles nascidos em Israel, portanto, língua hebraica. Mas muito provavelmente, por conta das perseguições, judeus saíram de Israel e se acomodaram e se adaptaram e passaram a viver em outras cidades, em outras regiões. E por isso aprenderam os usos e costumes, inclusive a própria língua, a língua grega, que era a língua mãe naquele momento, era a língua universal. Assim como nós temos o inglês, sendo a língua universal, naquele primeiro século, a língua grega era a língua universal. Então, aqueles judeus que falavam grego achavam que os seus irmãos de língua hebraica tinham uma rixa com eles, tinham uma certa antipatia com eles, e isso gerou esse tumulto, meus irmãos. Só que tem uma coisa, irmã Adelaide, irmã Dorinha, tem uma coisa que eu amo na igreja, meus irmãos, é essa pluralidade de pessoas. Aqui nós temos pessoas advindas de várias culturas diferentes. Quer ver um exemplo? Nós temos Lusa, que trouxe os costumes do Rio de Janeiro. Em contrapartida, nós temos Alberto, que trouxe os costumes do sertão. Não é isso, irmão? Nós temos Lena, que trouxe os costumes do Brejo. Nós temos Luciana, que trouxe os costumes também ali é Brejo também, né, Luciana? Arara? Ali é Agreste, é? Eu pensava que ali é... Tá, Agreste, ok. Uma outra região. Usos e costumes diferentes. Mas no final das contas, meus irmãos, é essa diferença que faz a igreja tão bonita. Pessoas com graus de escolaridade diferentes. Pessoas com pensamentos distintos, uns gostam de gato, outros gostam de cachorro, uns gostam de churrasco, outros de pizza, uns gostam de praia, outros de piscina, uns gostam de música, outros de filme, mas todos que estão aqui estão com um único propósito, de adorar o único e verdadeiro Deus. É isso que nos une, meus irmãos, apesar de todas as nossas diferenças. Existe algo que nos une, que é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus. E mesmo com todas as nossas diferenças, uns são mais tranquilos, outros são mais agitados, uns falam mais alto, outros falam bem baixinho, uns gostam de abraço, né, Laura? Outros já não gostam de jeito nenhum. Mas, irmãos, essa é a beleza da igreja. Nós conseguimos viver com as diferenças uns dos outros, respeitando o espaço de cada um, respeitando o gosto, a individualidade, mas no final das contas, nós sabemos que somos uma grande família. E como grande família que somos, nós temos as nossas diferenças, mas nós nos amamos uns aos outros. Amém, gente? Amém. Nós nos amamos mutuamente. Tem uma coisa que, como pastor, alegra o meu coração todos os dias, meus irmãos. É porque Deus me deu o privilégio de conhecer todas as famílias dessa igreja na sua intimidade. Quando eu chego na casa dos irmãos, eu conheço o gosto de cada um. Você quer ver um exemplo disso? Eu sei que o diácono Davidson não pode comer carne de porco, não pode comer milho, não pode certos tipos de tempero. Eu sei que ele não pode comer isso, porque senão ele vai ficar todo intoxicado. Eu sei, por exemplo, que Cícera prepara um chá que levanta até calçada, feito raiz de pé de castanhola. Não é assim, Cícera? Eu sei, por exemplo, que Lena não gosta
de comer galinha torrada, guisada, seja lá como for. Ela só gosta de comer o peito do frango bem queimadinho, quase tostado. Eu sei, por exemplo, que Alberto não gosta de tomar leite com açúcar. Eu sei, por exemplo, que Laura sabe fazer um bolo que, olhe, você lambe o prato. Lambe o prato. A gente vai conhecendo, e como pastor eu sou muito grato a Deus, porque nós vamos conhecendo as pessoas na sua intimidade. E meus irmãos, se você me perguntar, pastor, você me conhece? Eu conheço a sua parte boa, aquela parte que glorifica a Deus. Porque pecados, meus irmãos, todos nós temos. Problemas, todos nós também os temos. Temperamentos diferentes, todos aqui têm. Mas no final das contas, existe algo que é muito maior do que as nossas diferenças, que é a fé que nós temos em Cristo Jesus. E é isso que nos une, é isso que nos liga, é isso que faz uma liga que não nos deixa afastarmos uns dos outros. Quer ver se eu sei? Eu sei que nós temos duas quase bailarinas nessa igreja, Jeane e Luiziane. 7 de setembro só dava elas duas e ninguém mais. Nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Nunca mais eu me esqueço isso na minha vida. Mas só tem vocês duas. Só tem vocês duas. É isso, meus irmãos, é isso que eu estou dizendo. É exatamente essas informações que fazem da igreja algo tão precioso aos olhos de Deus. É isso, é essa alegria, é essa espontaneidade, é essa naturalidade que faz da igreja de Jesus Cristo um lugar tão abençoado e propício e seguro para você trazer a sua família para este lugar. Eu garanto a vocês, meus irmãos, pode existir igreja igual, mas melhor do que essa, eu duvido. Pode até ter igual. Pode ter maior, pode ter igreja mais incrementada, mas melhor do que essa, Alberto, eu duvido. Eu duvido de ter um lugar, uma igreja com pessoas tão comprometidas com o evangelho como nós temos neste lugar. Então, meus irmãos, eu sei que problemas existem. Talvez, e o que eu acredito de verdade, meus irmãos, é que o que estava acontecendo naquele momento ali, não é que os judeus de língua hebraica estavam desprezando aquelas viúvas de língua grega, não. Talvez pelo crescimento muito grande, muito rápido daquela igreja, aqueles homens não conseguiram atentar para as necessidades daquelas mulheres, daquelas viúvas de língua grega. E talvez por isso, ou por elas não falarem por vergonha, ou porque o serviço era muito, talvez aquelas mulheres tenham ficado provisoriamente desabastecidas. Porque todo judeu sabia que na lei de Moisés, algumas pessoas necessitavam de cuidados maiores. Eram os órfãos e as viúvas. Portanto, não era do feitio do judeu deixar uma viúva de lado. Por isso, meus irmãos, eu não acredito de verdade que havia um racha tão grande, uma divisão tão grande naquela igreja. O que nós podemos entender desse momento é que problemas existem na igreja, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, na sua vizinhança. Mas existe algo muito maior que habita em nós,
que é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a entendermos e conseguirmos isolar o problema, a fim de que este mesmo problema seja resolvido. Então, uma vez que esse problema foi identificado, e agora, meus irmãos? Problema identificado, vai ficar do jeito que estava? Todo problema precisa ser resolvido. Então, a segunda parte dessa mensagem nos conduz agora, uma vez que o problema foi identificado, Diácono Marinho, Lusa, precisamos agora resolver esses problemas. É por isso que dos versículos 2 até o versículo 4, o texto vai dizer que aqueles 12 apóstolos reuniram os discípulos e disseram a eles que chamassem as pessoas, porque eles não achavam certo negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de que os apóstolos ficassem servindo à mesa. Por isso eles mandaram que os discípulos escolhessem pessoas, 7 homens, entre toda aquela multidão. Vamos entender isso aqui então? Como é, meus irmãos, que se resolve problemas? Na igreja, no casamento, na família, no trabalho, na vizinhança, nas amizades, na faculdade, na escola, aonde quer que seja. Primeiro, se o diabo ele tem como armadilha dividir, nós que somos cheios do Espírito Santo, quando vamos resolver um problema, sabe o que é que nós precisamos fazer? Versículo 2 aí, o texto vai dizer que os 12 fizeram o que com os discípulos? Outra versão vai dizer que eles reuniram os discípulos. Portanto, meu irmão, minha irmã, você quer resolver o problema? Você precisa resolver o problema. Aquelas coisas, aquelas pessoas, aquelas situações que estão divididas, precisam agora ser unidas novamente. Eu estava conversando na reunião dos homens ontem à noite, e para os casados, a mensagem que foi dita é: a pior coisa para o casal é estar brigados à noite e ficar um desse lado e um desse lado da cama. E aquele oco no meio, aquele frio da pílula, aquele frio danado que só dá vontade, é como um imã que vai atraindo, que vai puxando, que vai unindo. Meu irmão, minha irmã, você quer resolver um problema? É preciso unir aquilo que foi separado, é preciso ligar aquilo que foi desligado, e foi exatamente o que os apóstolos fizeram. Isso acontece na igreja, sim. Mas o Espírito Santo habita nesse lugar, pastor? Sim. Mas o problema também existe. Por quê? Porque a igreja é formada por pecadores. Pecadores que estão em momento de restauração. Pecadores que estão caminhando para a eternidade. Mas a perfeição, meus irmãos, nós só vamos encontrar na glória. Enquanto estivermos aqui, os pecados continuam trazendo conflitos. Pessoas na igreja que estão vivendo um período não muito bom e que não querem se aproximar. A palavra de Deus diz, e essa é a minha recomendação, e é assim que eu trabalho os conflitos na igreja. Quem já participou de gabinetes pastorais sabe. No final de cada gabinete, de cada reconciliação, eu, pastor Luciano, gosto de terminar aquela reconciliação com um abraço. Por que o abraço, pastor? Porque o poder do abraço faz com que a distância seja encurtada. Porque o poder do abraço faz com que aquela distância simplesmente deixe de existir. O abraço faz com que aquela desunião acabe sendo finalizada com a união. E quem já participou disso sabe. Eu faço questão de quando o conflito é resolvido, é solucionado,
Eu gosto de concluir isso com um abraço, porque o abraço, ele tem um poder, Carol, Davidson, de quebrar barreiras. O abraço tem esse poder maravilhoso de reconciliar, porque acredito eu, meus irmãos, que um exemplo de intimidade entre duas pessoas é um abraço, não é, Cleide? Um momento de intimidade entre duas pessoas é um abraço, porque o abraço requer proximidade. E você só permite que se aproxime de você pessoas que você confia, pessoas que você ama, pessoas que você considera, pessoas que você respeita, pessoas que você admira. Porque se assim não for, você não vai querer que se aproxime de você. Então, a primeira coisa que nós precisamos pôr em prática para solucionar os conflitos, quer seja na igreja, no casamento, ou na família, ou em qualquer outro lugar, é necessário acontecer união, é necessário haver essa unidade, essa aproximação. Em segundo lugar, meus irmãos, é preciso, para solucionar um conflito, identificar qual é o problema. Os apóstolos entenderam. Eles disseram: não é certo que nós comecemos a negligenciar o ministério da palavra para ficar servindo às mesas. O problema aqui, meus irmãos, é que aquelas viúvas de língua grega estavam sendo desabastecidas. Mas o problema também aqui é que tinha poucas pessoas, poucos trabalhadores. Os apóstolos, homens sábios, cheios do Espírito Santo, entenderam, identificaram qual era o problema e isolaram aquele foco. O que é que eles fizeram? Chamaram pessoas. Chamaram ali aqueles discípulos que estavam envolvidos e disse a eles: olha, nós não podemos, mas vocês precisam fazer isso. Ô meu irmão, minha irmã, você identificou qual é o problema? Ataca o problema, não ataca os efeitos do problema, porque atacar os efeitos não vai solucionar o problema. Você pode estar usando no máximo um placebo, mas o problema continua. Quer ver um exemplo? Os nossos profissionais da área da saúde, Diego, Luciana, Lena, Lusa. Uma infecção tem que ser tratada com o quê? Com antitérmicos para baixar a febre ou com antibióticos? Por que não com antitérmico para baixar somente a febre? Porque se você não trata o foco da febre, que é a infecção, aquele antitérmico, aquele analgésico vai resolver de forma parcial, de forma momentânea, mas o problema continua, e o problema ali é a infecção. Portanto, tem que tratar o problema. Meu irmão, você identificou qual é o problema no seu casamento? Ataque ele, ataque o problema, não ataque o cônjuge. O problema no casamento foi identificado. Não vai nos filhos, não vai nos parentes, vai no problema. Qual é o problema que precisa ser solucionado? Vai diretamente nele, gente. Porque se você ficar comendo ali pelas beiradinhas, feito um prato de mingau, que Alberto tanto gosta, que Diácono Marinho gosta tanto, aquele pratinho de mingau bem quentinho. Se você fica comendo só a beiradinha, ou melhor, se você vai comer direto no meio, você vai queimar a língua, não vai? Vai comendo, aos poucos, mas vai comendo. Porque se ficar só soprando, não resolve não, a fome continua. Você identificou o problema? Vai nele, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, é tão difícil. Eu sei disso. Conflitos no casamento precisam ser encarados de frente. Problemas na família, do mesmo jeito. Problemas na igreja, idem. Não adianta, eu não gosto de uma pessoa, ela fica no norte ou no sul. É difícil aqui, viu? Porque a igreja não é tão grande assim. Então, em algum momento, você vai acabar se esbarrando com essa pessoa.
Então, antes que isso aconteça, vai direto no foco, vai direto no problema. Isso nos leva então a um terceiro ponto para resolvermos os nossos conflitos. Ei, pede ajuda. Se você não consegue resolver sozinho, pede ajuda. Viu o que foi que os apóstolos disseram aos discípulos? Escolham 7 homens que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Está com problema, gente? Procure ajuda. Mas não vai pedir ajuda a quem não tem nada para te oferecer. Procure ajuda, como diz aqui os apóstolos, para pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que têm uma boa reputação e que têm sabedoria, porque se você pede ajuda a pessoas que são menos habilitadas do que você arrumou um outro problema agora, porque talvez aquela pessoa que você vai pedir ajuda vá levar aquilo para o coração e talvez gere um outro problema. Tem problema no casamento, não está conseguindo resolver, procura o seu pastor. Não deixa virar uma bola de neve não, porque a partir do momento que esse problema se agiganta demais, fica mais difícil de resolver. Problemas de relacionamento entre irmãos na igreja, não deixa chegar no ponto de você nem conseguir ceiar, porque você está com uma mancha, um peso no coração tão grande, a ponto de você não conseguir pegar os elementos da Santa Ceia. Problemas de relacionamento na família. Por que, meus irmãos? Deixa eu confessar uma coisa para vocês, que eu venho dizendo isso há quase 7 anos. Essa vida é muito curta, Saulo, para nós perdermos tempo com brigas. Essa vida é muito curta para nós guardarmos rancores nos nossos corações. Essa vida é muito breve para nós ficarmos com os nossos corações amargurados, entristecidos, cheios de rancor, cheios de tristeza, cheio de ódio no coração. Ei, isso vai adoecer você. Isso está matando você, matando não apenas o seu corpo, mas matando também a sua fé. E você precisa, se não consegue resolver sozinho, busque ajuda em nome de Jesus. Está aqui o seu pastor à disposição para aconselhar você em tudo o que você precisar. Você precisa, muitas vezes, pastor, mas tem momento, naquele exato momento não deu para pedir ao Senhor. Pede ajuda a Deus. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você tem a palavra de Deus para te dar bons conselhos, não, para te dar o conselho correto. Mas você não pode deixar esse problema se acumular. Desculpa, gente. Outra coisa, não perca o foco da sua missão. A missão do casado é o quê? É viver casado para sempre. A missão dos irmãos da igreja é caminharem juntos até a pátria celestial. A missão da família é dar suporte um ao outro quando precisa. A função de pais e filhos. Filhos é honrarem os pais, e pais é não envergonharem e não entristecerem os seus filhos. Mas quando os problemas, os conflitos aparecem, muitas vezes nós perdemos o foco da nossa missão. E no final das contas, Thomas, Laura, Diego, a missão de todos nós nessa noite é uma só: glorificar o nome do Senhor e nos alegrarmos nele. Essa é a missão que Deus colocou para cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Mas acontece que você precisa estar cheio do Espírito Santo para que quando esses conflitos aparecerem, quando esses problemas surgirem, você ter plenas condições de resolvê-los.
Mas esses passos são fundamentais, meus irmãos. E eu estou querendo expandir isso aqui, porque isso não é coisa somente da igreja, não é somente do casamento, não é somente da família, do trabalho, dos colegas, do lazer, não. Isso faz parte de todas as áreas da nossa vida. Conflitos aparecem, mas nós precisamos resolvê-los. Amém, meus irmãos? Isso foi tão importante, meus irmãos. Esse passo a passo para solucionar os conflitos foram tão importantes. Aqueles apóstolos estavam sendo tão usados por Deus, tão cheios do Espírito Santo, que quando eles deram a resolução do problema, versículos 5 e 6, o texto vai dizer que aqueles judeus de língua grega gostaram de tudo aquilo. Eles se reuniram e juntos escolheram 7 homens. Diácono Davidson até leu aqui. Ele falou sobre... Lê aí, Daniel, por favor, versículo 5. O nome dos 5 diáconos, porque aqui surgiu a diaconia da igreja. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Olha que cada nome bonito da bexiga, rapaz. O próximo filho de Davidson e Carol vai ser Prócopo. Nicanor, olha. Nicanor, olha mesmo. Teve um professor, Chamava como? Nicanor. Nicanor? Ah, mas no? Vem cá, Prócoro. Vem cá, Já imaginou, Lena? Os gêmeos de Lilian, quando vierem, um vai ser Pármenas e o outro vai ser Timon. Olha, coisa bonita. Aí, oi? É Nicolau e Nicanor, a dupla. Coisa bonita. Olha, Helena riu que gostou, Nini, Nicolau e Nicanor. Olha que coisa bonita, rapaz. Laura, guarda esse nome, Laura. Olha, Diego, o nome do teu primeiro filho, Nicanor. Que coisa bonita da... Eu fico imaginando Cleide. Vem cá, Nizinho, Nicanorzinho. Eita, não bonito aí. Lusa escolheu o nome desses, botou o nome do filho de Felipe. Aí, Lusa foi ligeira, já escolheu logo um. Pastor Silvestre, ele colocou o nome do filho dele, Estevão. Então, olha, já não dá, Carol. Estevão não dá mais não. Vai ter que ser Nicolau e Nicanor. Vai pensando aí dos dois, qual que tu vai botar. Interessante, meus irmãos, que dentre esses 7 homens, 2 aqui recebem uma certa atenção. Estevão, Lucas vai dizer que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, um judeu de língua hebraica. Mas Lucas também vai dizer aqui que Nicolau era um judeu convertido. Ele não era um judeu verdadeiro. Ele havia nascido na cidade de Antioquia. Isso era um território romano. Portanto, ele não era judeu de nascimento. Mas ele foi escolhido. E quando esses 7 homens foram separados, escolhidos pelos discípulos, por todo aquele povo, por toda a igreja, algo aconteceu ali, meus irmãos, como aconteceu um dia aqui na igreja com o diácono Marinho e o diácono Davidson, quando foi feita uma imposição de mãos sobre as cabeças deles e eles foram consagrados ao diaconato. Esse é o surgimento, meus irmãos, minhas irmãs, da diaconia na igreja. Esses 7 homens estavam responsáveis agora por entregarem, distribuírem os alimentos para aquelas viúvas, para aquelas pessoas necessitadas, a fim de que aquele problema fosse resolvido. E você quer saber se esse problema foi resolvido de verdade? Todo conflito, quando ele é solucionado, meu irmão, minha irmã, a paz volta a reinar.
A harmonia impera novamente. E mais do que isso, não apenas a igreja voltou a se alegrar, a sorrir, como corações também foram restaurados. Corações também foram tratados naquele momento. Quando uma reconciliação acontece, não é apenas o conflito que é resolvido. Corações estão sendo tratados naquele momento. Essa é a forma que Deus trabalha, meus irmãos, para trazer pessoas de volta ao convívio, para trazer pessoas a caminharem juntas novamente em amor, em alegria, com temor e tremor diante de Deus. Pessoas que são cheias do Espírito Santo não ficam colocando conflitos debaixo do tapete, porque é uma mentira, meus irmãos, aquela ideia de que o tempo resolve todas as coisas. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Porque o tempo não resolve tudo. O tempo não resolve tudo. O tempo não apaga os problemas. O tempo não apaga as crises. O tempo não cura doenças. O tempo muitas vezes só potencializa os problemas e os conflitos. E depois desse conflito resolvido, nós chegamos na última parte desse texto, que é o versículo 7. E o versículo 7 vai dizer que quando aquele conflito foi resolvido de uma vez por todas, a igreja passou a crescer ainda mais. Porque a alegria voltou a imperar, o Espírito Santo estava trabalhando no coração daquelas pessoas. Porque, eu repito, meus irmãos, uma igreja saudável, ela cresce naturalmente e espontaneamente. Só que algo aconteceu além disso. O versículo 7 diz que aquela igreja continuava crescendo e até mesmo os sacerdotes estavam começando a seguir aquela doutrina de fé. Vamos entender o que é isso aqui. Quem eram os sacerdotes mesmo? Aqueles homens que prenderam os apóstolos numa prisão. Foram esses mesmos sacerdotes, os saduceus, que mancomunaram-se juntos, que planejaram a prisão e a morte de Jesus. E agora, porque essas pessoas viram que aquela igreja era diferente, que aquela fé era diferente, que aquele Espírito Santo capacitava e habilitava pessoas a resolver até mesmo os maiores conflitos, isso fez com que eles entendessem que o amor, meus irmãos, consegue vencer as maiores barreiras e derrubar os mais altos muros. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Já imaginou se todos os casais dessa igreja servissem de exemplo para as pessoas que estão aí fora? Já imaginou se de repente os quase 50 anos de casados de irmã Adelaide começassem a ser vistos pelas pessoas de fora, a ponto de muitas mulheres mais jovens entenderem que uma mulher crente, ela está junto do seu esposo na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na fartura e na necessidade, e nada e nem ninguém pode separar um casal que se ama. Já imaginou se os 32 anos de Alberto e Lena, de casados, começassem a ser observados pelas pessoas de fora? Se os quase 25 anos de Daniel e Cleide começassem a ser um modelo de casamento para as pessoas? Se os quase 8 anos de Diácono Marinho e de Lusa começassem a ser vistos pelos seus familiares? Se os quase 10 anos, né, Diácono Davidson e Cícera? Quantos anos? 9, quase bati na trave. Os quase 10 anos de Diácono Davidson e Cícera começassem a ser vistos pelos seus amigos, se os meus 27 anos de casado começassem a ser observados
com Elisângela pela sociedade, muitas pessoas irão dizer que sim, vale a pena ser um casal cristão. Sim, vale a pena ter Deus como Senhor dos nossos casamentos. Que sim, vale a pena, sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, resolvermos conflitos nos nossos casamentos, nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho e até mesmo dentro da nossa igreja. Porque o amor que nos une é muito maior do que o conflito que tenta nos separar. É muito maior, meus irmãos. É muito maior. E eu quero finalizar a mensagem dessa noite trazendo algumas aplicações, dentre as muitas que eu já trouxe nessa noite. Problemas, meus preciosos irmãos, todos nós temos. Conflitos vão surgir em nossas vidas o tempo todo. Ninguém está imune a isso. Ninguém está livre de repente estar no trânsito e receber a fechada de alguém e isso irritar você a tal ponto de querer provocar uma discussão. Ninguém está imune, meus irmãos, de até mesmo no momento de lazer o estresse tomar conta, a ira tentar ofuscar os nossos olhos e nós perdermos o nosso domínio próprio. Ninguém está imune a isso, meus irmãos. Mas sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós precisamos identificar qual é o problema que está trazendo perturbação para dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da criação dos filhos, da relação entre irmãos, entre amigos de longa data. É preciso identificar esse problema. E mais do que isso, é preciso atacar de frente esse problema. Obrigado. É preciso ir no foco dos problemas. Não adianta tentar ficar remediando aquilo que não pode ser remediado. O problema tem que ser batido de frente. E tem que ser resolvido de uma vez por todas. Pastor, eu não consigo. Eu não tenho forças para isso. Peça ajuda, meu irmão, minha irmã. Mas não fique acumulando esse problema, porque um problema vai puxar outro problema. Um conflito vai atrair outro conflito. E se você não solucionar logo, isso vai virar uma bola de neve. E fatalmente, essa bola de neve vai passar por cima de você, vai engolir você, vai esmagar você e vai fazer com que você ache que o mundo não tem mais graça, que casamento não presta, que criar filhos não é bom, que trabalhar é muito ruim porque as pessoas são muito interesseiras, que igreja tem gente falsa. Oh, meu irmão, minha irmã, o problema tem que ser solucionado. E se você não conseguir sozinho ou sozinha, peça ajuda em nome de Jesus. Mas não pede ajuda a qualquer pessoa, não. Não se aconselha com pessoas que não têm algo de bom para dizer a você. Eu vejo muito isso em casais. Quando mulheres estão com problemas conjugais, ao invés de procurar pessoas com sabedoria, com maturidade, vai conversar com outras mulheres que estão também com problemas de casamento. Você não está se ajudando, minha irmã. Você não está se ajudando. Procure pessoas que tenham experiência de vida, mas principalmente pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas de boa reputação,
e que sejam de sua confiança. Aqui na igreja, todos os membros dessa igreja sabem que o seu pastor está à disposição da igreja o tempo todo. E para a glória de Deus, todos os conflitos que me foram trazidos, o Espírito Santo solucionou. Para a glória de Deus. Nunca ficou, meus irmãos e minhas irmãs, um conflito pendente, desde quando você peça ajuda. Porque ninguém adivinha que você está com problema. Ninguém tem o poder de sondar o seu coração a ponto de descobrir qual é a razão daquelas lágrimas que estão sendo derramadas no seu travesseiro, noite após noite, noite após noite. Jesus sabe, mas Ele quer que você abra a sua boca. Ele quer que você resolva, se não sozinho ou sozinha, pedindo a ajuda certa. E quando esse conflito for solucionado, aquele abraço, aquela palavra que é dita no ouvido: ei, me perdoe. E mais do que isso, depois do pedido de perdão e do abraço, aquele eu te amo, que é liberado com uma espontaneidade, uma naturalidade, meus irmãos. Deus já me deu o privilégio de ver tantos casais se perdoando, se reconciliando. E quando eu escuto, porque infelizmente eu não consigo ver essas lágrimas, mas quando eu escuto o som do abraço, quando eu escuto o som daquelas lágrimas escorrendo, e principalmente aquele: você me perdoa, eu não queria ter dito aquilo, eu não queria ter feito o que eu fiz, mas eu queria que você soubesse que apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, eu amo você. E aquele beijo para os casais, ou aquele beijo para pais e filhos, ou até mesmo entre amigas, irmãs, ou aquele aperto de mão forte entre os homens, e aquele abraço que dá aquela tapa forte nas costas, que só faz aquele amigo que gosta de verdade. Não é assim, homens? Aquele abraço apertado que dá aquela tapa nas costas que só falta quebrar as costelas. Só faz o homem quando ele tem amizade verdadeira com outro homem. E na igreja, meus irmãos, esse lugar é um lugar de restauração. Esse lugar é um lugar de reconciliação. Esse lugar, essa casa de fé e de oração é um lugar de perdão. É um lugar de abraços, é um lugar de amor, é um lugar de respeito, de carinho, de ajuda e de uma caminhada que só vai ter fim quando todos nós estivermos reunidos na eternidade, juntos do nosso Criador e do nosso Redentor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não permita que os conflitos atrapalhem esse amor que nós vivemos. Amém? Os elementos da Santa Ceia serão passados. E o meu pedido,